Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Hoje nós vamos encerrar o tema da tradição e começar a falar sobre a patrística. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final do episódio. Mais uma vez, que bom é ter você aqui conosco. Espero que você esteja bem. Nós, graças a Deus, estamos muito bem. Apesar de não estarmos com o time completo, nós estamos muito bem. E hoje, eu, como seu anfitrião, Daniel Veloso, quero dar as boas-vindas ao meu grupo. Porque, óbvio, eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Por isso, estou acompanhado deles, dos pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Já conseguiu dar a volta aí, né? Discípulos. Quase Amigos, que perdeu. Amigos, discípulos, pastores, exatamente. Mas o que importa é que você já sabe disso e você já está acompanhando. E você sabe que agora eu vou apresentar cada um deles, começando por quem está à minha direita. Ricardo de Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio e é isso. Do lado do Ricardo de Carvalho nós temos... Fala galera, Luciano Rachid aqui, um prazer estar aqui com você. E a frase que eu vou citar hoje foi uma frase que eu ouvi nos meus estudos que diz: se você quer aprender teologia com profundidade, estude os pais da igreja. Uau! Por último, mas não menos importante, que voltou à ordem agora, graças a Deus posso voltar a falar essa frase, nós temos ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui, um prazer novamente estar com vocês. Assistam os outros episódios, acompanhem-nos neste aqui, porque são tempos difíceis. E para que a gente possa vencer esses tempos, a gente precisa ter uma fé muito bem fundamentada em Cristo e naquilo que Ele nos ensinou. É verdade. Muito top, muito top. Gente, a gente falou sobre tradição nos dois últimos episódios. E para você que quer saber mais, vai lá e assiste eles. E a gente agora vai trazer o próximo passo, né? O que acontece com isso? Para onde a gente está caminhando? A gente aqui trazendo esse panorama sobre a história da igreja. A gente começa com a tradição, por que ela é importante, etc, etc. E a gente agora vai caminhar para o próximo passo. Os primeiros episódios, os primeiros episódios que a gente fez dessa série, pastor, a gente quis ambientar o nosso ouvinte sobre aquilo que nós falaríamos em seguida. Então, por que nós, evangélicos, crentes, crentão, protestante, qualquer nome que você queira usar, precisa saber de tudo isso? Né? Foi inclusive como nós iniciamos a nossa discussão, né, naquele primeiro episódio. Então, agora que a gente já entendeu isso, a gente vai compreender como os primeiros cristãos, depois do tempo apostólico, ali, daquilo que a Bíblia relata, como se desenvolveu, o que aconteceram com essas pessoas. Até porque nós, como evangélicos, muitas vezes a gente tem ali Atos. De Atos, a gente já pula para a Reforma Protestante e segue o jogo. Como se nada tivesse acontecido no meio do caminho. O que aconteceu nesse meio tempo? Né? Ou se tudo que aconteceu no meio do caminho não interessasse mais. Joga fosse fora. algum erro, né? Tudo A gente errado, falou o que assim. E agora a gente vai falar quem fez, né? Quem foram essas Quem pessoas? foi que construiu essa tradição? Quem foi que trouxe isso aí? Quem é que está desenvolvendo isso aí? Então, hoje a gente vai conversar sobre a patrística. A gente passou Gabi bateu divide. a cabeça no televisor, mas tá tranquilo. Existem algumas formas de dividir ali a história da igreja, né? E uma dessas formas de divisão é justamente a igreja primitiva, a igreja antiga, e essa igreja antiga entra aqui os pais também, né? Depois a igreja medieval, reforma e até os nossos dias, né? Esse pós-reforma. Então, dentro dessa divisão, a gente começa justamente logo após a igreja primitiva. O que aconteceram com essas pessoas? Porque ainda era um período de perseguição, e aí depois até a gente chegar num período pós-perseguição, e era um período onde a gente não tinha ainda, né, a Bíblia formada desse jeito, ou Não com tinha um cano tantas fechado, cópias, né? tantas cópias como a gente Um cânon tinha. bem consolidado. Né? Existiam as cartas... Apesar de que o cano já estava fechado, né? Tava a questão fechado, não mas não estava tava consolidado, disseminado, né? Até antes da Sim. imprensa, como a gente conhece hoje, dificilmente você teria uma Bíblia em casa. Sim. Dificilmente. Então, quase impossível. Ali, então, no pós-período apostólico, a gente tinha cópias, ou parte de cópias de carta, e mais o Antigo Testamento, né? E Mais até Tanakh. eles mesmos escrevendo outras cartas para orientar suas igrejas, né? Ainda. Eles estavam dando continuidade ao ministério apostólico, né? exato. Então, assim, a gente às vezes parece que está tão distante, mas imagina só, Jesus veio, iniciou um movimento, começou algo, os discípulos de Jesus deram sequência àquilo,
E agora nós estamos falando dos homens que deram sequência ao que os discípulos estavam fazendo. Exato. Pastor, a gente é abençoado demais. A verdade é que a gente precisa agradecer muito pelo período que a gente vive, porque a gente tem acesso à palavra como inteira, a gente tem a Bíblia completa. A gente tem acesso a todas essas discussões que já foram feitas, e a gente vai falar um pouco sobre elas ao longo dos episódios. Discussões, assim, que pra gente hoje é algo comum, é algo, né, que... Por que você está discutindo isso? Mas houve um tempo que era uma discussão que Basilar, dividiu, né? praticamente Exatamente, dividiu A gente muitas tem pessoas a ali. base da doutrina cristã hoje muito bem consolidada e solidificada, né? Pra gente construir sobre ela. Qual a palavra que você gosta de usar? A A ortodoxia. Está hoje Ortodoxia. estruturada porque homens se dedicaram suas vidas a responder perguntas que hoje são simples de responder porque esses caras responderam a parte difícil delas, Não, né? e eles se aprofundaram, assim, de maneira extremamente prolixa até sobre esses Sim. assuntos, sabe? Uma coisa que eu gosto de falar que a gente já trabalhou também aqui é que se você ouviu uma coisa de alguém dizendo que ele teve uma última revelação que ninguém nunca na vida ou escutou ou falou sobre aquilo, ou essa pessoa está mal intencionada, faz daquilo de má fé, ou ela não Com estudou o certeza suficiente. tá desinformada. Porque em 2000 anos de cristianismo já passou por muita coisa aí. E aí a gente tem que lembrar que até os assuntos que os pais da igreja se debruçaram, eles não eram assuntos de revelação, eles eram Sim. assuntos de consolidação da revelação que eles tinham recebido, sim, né? sim. Eles não vinham trazendo algo novo que os apóstolos não tinham falado. Na verdade- Até por isso, não entraram no cano, não precisam Exatamente. estar sendo adicionados à palavra. Porque eles estavam ali reforçando o que os Exato. apóstolos tinham feito, né? Na verdade, eram verdadeiros entendimentos teológicos a respeito do que eles liam e entendiam, né? Tanto que você não pode cravar só porque o cara foi um pai da igreja que ele estava certo. Não. Existem muitas coisas que eles acertaram, que hoje a gente, né, ratifica Sim. na nossa doutrina cristã. Pratica, né? Vive e pratica, e tem coisas que eles, alguns deles, erraram, porque Até eles porque a estavam inerrância suscetíveis a erro. só a palavra, né? Exatamente. Especificamente, nós, evangélicos, protestantes, como também a gente já disse, entendemos que algum pai da igreja falou e está de acordo com a Bíblia, isso a gente ratifica. Aí é um ponto mais forte, né? Claro. Se aquilo que ele falou não existe ratificação bíblica, a gente simplesmente... Só a escritura. Tem até o exemplo de um dos pais da igreja, chama Orígenes, que eles costumam falar que quando ele acertava bem, ele falava as coisas, né? Mas quando ele errava feio também. Então não é só porque o cara era um dos pais da igreja que ele foi, né, um santo que acertou tudo. Eu vou, só antes de Vamos conceituar um pouquinho. comentar, antes só para gente fechar essa introdução, nesse período que a gente está fazendo essa gravação, recentemente, uma pessoa muito famosa aqui neste Brasil, ímpia, né, quer dizer, não cristã, começou a falar um monte na internet por causa de uma determinada situação que aconteceu e começou a querer ensinar os cristãos De quem é Deus. quem é Deus, o que ele faz, qual é o seu caráter, o que quer dizer o seu amor. E o mais inacreditável disso tudo é que existiam cristãos, e existem cristãos, que estão dando voz e ouvido e acreditando no que essas pessoas estão falando. São Somente cristãos? porque, sabe-se lá por que acreditam nisso. Talvez porque não tenham um entendimento suficiente de como uma pessoa... Primeiro, que não tem a revelação do Espírito Santo sobre aquilo. Que é o, né? É o Vai princípio contra a de- palavra. É o princípio de todas as coisas. Princípio de todas as coisas. Aquela pessoa não tem revelação do Espírito Santo porque ela não sabe quem ele é. E é assim, eu sei que é difícil as pessoas ouvirem, mas não deveria ser, né? O ímpio, aquele que não conhece a Cristo, ele só faz aquilo que ele está programado para fazer. Não sei se programado seria a palavra correta, né? Mas entenda o que eu vou dizer. Ele está correndo atrás dos seus próprios prazeres, como diz Romanos 1. Não há Ele revelação. está entregue, né? Romanos 1 fala que ele está entregue aos seus próprios concupiscência, prazeres. né, da carne, A aos Bíblia desejos fala, da carne, a né? Bíblia fala que eles estão perdidos, mortos nos seus delitos Seus e delitos e pecados, pecados. que eles são regidos pelo príncipe da potestade do ar. Então, tudo o que acontece é fruto de um engano. Ou seja, primeiro que isso não deveria gerar ódio, e em algumas pessoas isso gera ódio, que é algo completamente contra aquilo que a palavra diz, porque como é que eu vou odiar alguém que está dentro do engano? Né? Odiar as palavras de uma pessoa que está dentro do engano. E em segundo lugar, como é que eu vou ouvir sobre a doutrina cristã
alguém que não tem essa revelação e não vive esse cristianismo. E aí é onde a gente vê hoje, Rafa, voltando ao nosso assunto, a necessidade da patrística. Porque também naquela época era a responsabilidade deles não permitir que seitas, heresias se divulgassem. E filosofias também. E filosofias avançassem a tal ponto a deturpar a palavra de Deus, deturpar o que tinha sido ensinado. Por isso que Salomão está certo que aquilo que foi, aquilo que é, já foi. Já foi. E vai ser de novo, exatamente. Então vamos conceituar aqui. Vamos lá. Primeiro, patrística, né? O significado quer dizer pais da igreja. E de um período muito bem definido, que, como o Rafa falou, é a igreja antiga, que aconteceu desde o século II até o sexto século. Então, compreende exatamente esse período. Você pode me perguntar, então eu posso ser um pai da igreja? Não. Você não pode ser um pai da igreja. Tu não está sendo nem um bisneto direito, tu pode ser um pai tá querendo na igreja. ser... Agora, um pai da igreja você não vai poder ser. Mistério dos pais. Não, porque tem alguns que acreditam, os pais da igreja estão aí até... Não. Quando a gente define patrística, pais da igreja, é um período muito definido, do século II até o século VI. Para a igreja oriental, né, eles ainda... eles nunca ainda desassociaram com aquele período. Então, eles ainda possuem, tipo assim, que se dizem pais da igreja. São os patriarcas. Patriarcas. Você vê um aí ser ordenado a patriarca, né? Porque eles meio que continuaram. O que eles têm é só uma nomenclatura diferente, né? Porque enquanto a igreja romana tem um papa, só que organiza toda a igreja ocidental, a igreja oriental não é uma igreja única, né? Então ela é dividida com vários patriarcas. Então você tem a igreja copta, você tem a igreja embaixo da copta, que eu esqueci o nome agora. Você tem a igreja de rito grego, você tem a igreja de rito ali, né, um pouco mais do leste europeu, de rito russo também. Então, e cada um deles tem seus pais. Cada um tem um patriarca. Então, conceituando esse período importante, e outra coisa importante é que eram teólogos. Etiópia, a igreja etíope. Eram os teólogos que se caracterizaram pela produção literária, porque eles escreviam muito, principalmente por questões de cartas, essa coisa toda. E uma característica fundamental era a santidade de vida. Para você ser considerado um teólogo na época, não era questão de você ser um estudante da palavra e estar desvinculado de um relacionamento com Deus. Não. Você seria considerado um teólogo se você realmente vivesse uma devoção, né? Aquela devoção da palavra. Mais do que a letra. Mais do que a letra. Vivesse a igreja. Viver igreja. Então eles eram líderes da igreja. Líderes da igreja. Antigos, né? Da igreja antiga, isso. Naquele período do segundo ao sexto século. E até assim, estudando, eles colocam 4 características para ser considerado um pai da igreja, né? A primeira característica é essa de antiguidade, fazer parte daquele período. Segunda característica que eles consideram fundamental é a devoção. O cara tinha uma vida dedicada, uma vida realmente entregue ao evangelho, uma vida de santidade, uma vida de retidão, de amor a Deus. Dizem que, por exemplo, vou citar um exemplo que não é desse período, que é um período que não é do primeiro período da patrística, né, do meio, mas, por exemplo, Agostinho. Você pega ali as Confissões de Agostinho, ele faz a teologia dele como uma oração. Você vai lendo e entendendo qual era a teologia de Agostinho, mas todo o livro é escrito nele com uma Confissões, conversa, né? Confissões. Ele uma conversa com Deus. Então, muitos dos escritos da patrística são assim. Agostinho que era longe de ser um santo, né? Sim, até a decisão dele. Mesmo ali, a vida dele era uma vida devassa. Muito imoral. Até você levantou um ponto interessante, que muitas vezes na igreja evangélica, Rafa, a gente desconsidera o que esses caras escreveram ou o que eles falaram por causa desse nome, santo. E pela igreja católica ter canonizado grande parte desses caras, dos pais né? da igreja, dos pais da igreja, né? desses homens que foram importantes. A gente desconsidera porque tem um santo na frente. Mas não é porque a igreja canonizou que tudo que eles escreveram a gente deve desprezar. Na verdade, ali tem boa teologia e muito boa teologia que fundamentou aquilo que hoje a gente leva como regra de fé e prática. Até que estava conversando com o pastor Daniel antes, que, por exemplo, aquele episódio que a gente gravou sobre Deus homem e Jesus Deus, foi uma das consolidações que aconteceram lá na época da patrística. Exato. Nos estudos profundos, assim, não quer dizer que eles criaram esse conceito. Na verdade, eles solidificaram aquilo que Jesus viveu na Terra e deixou isso escrito, né? A cristologia, para que a gente pudesse realmente entender. A Trindade também, a doutrina da Trindade, ela foi muito bem conceituada nesse período. A gente precisa entender que a revelação ela é progressiva. Sim. As coisas vão... Não é porque
as pessoas entenderam aquilo daquela forma e que discutia-se muito sobre como era aplicado um determinado conceito, que aquilo não, isso foi uma criação de homem. Não, tudo que a gente está dizendo aqui, a gente crê que está sendo debaixo da orientação do Espírito Santo, que foi debaixo da mão de Deus conduzindo tudo aquilo, e essa revelação progressiva nos levou a entender essa situação. Acho que essa situação do Espírito Santo, por exemplo, que era a de que que o Espírito provinha também do Filho, né? Que era o Pai, o Filho, que inclusive foi uma situação de cisma, e depois a gente vai avançar um pouco nisso. Mas essa situação da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quem são, como isso, eles agem, né? como eles agem. No final mesmo, personalidade de cada um. no final mesmo, a gente não tem como entender. No final mesmo, a gente crê. A gente é por fé mesmo. fé. Porque a gente não tem como entender com uma cabeça de criatura como funciona o Criador e como é o Sim, Criador. Não tem como a gente entender como criatura que vive no tempo aquele que foi e sempre há de ser. O que não quer dizer que a gente não consiga racionalizar em cima do conceito da Trindade. Sim. Ou estudar, ou estudar, né, se ou debruçar, É, se relacionar. ou que, por exemplo, existe alguma dúvida de que quando a gente lê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente está lendo realmente Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Sim. A grande verdade é que a gente consegue racionalizar, como o Dan falou, né? Só que é, de certa forma, incompreensível, né? A Trindade ser 3 e 1, né? Talvez isso para Deus seja totalmente compreensível, totalmente certo. Talvez não, mas né? Com certeza. Com certeza, né? Perdão a palavra. Mas para o homem, né? Para você explicar, por exemplo, para uma pessoa que você está evangelizando, numa missão. Ah, não, a gente acredita num Deus que ele é 3, mas ele é 1, né? Esse ponto a gente crê por fé. Mas é por fé, mas se você colocar aqui o Filho de Deus, que o próprio Deus se encarnou, né? Veio em carne, se tornou criatura, morreu, mas enquanto ele estava na terra, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e esperamos pelo seu retorno. Racionalmente, o credo é loucura, rapidamente. Né? racionalmente você não consegue entender isso. Uhum. A gente até passa nessa Porque, aí. por exemplo, se você for pensar, quando eu fui à Tailândia, eu já contei isso aqui, a gente evangelizando um monge, a pergunta dele era: como é que um Deus morre? Como é que um Deus morre? 100% homem morre, mas e o 100% Deus? Faz o que com ele? Como é que você mata um Deus? Como é que Deus é esse que você pode matar? Que poder é esse? E força, onipresença, onipotência. A não ser que você pegue a própria Bíblia para explicar a Bíblia quando ele mesmo diz que abriu mão das prerrogativas. Sim. Então, assim, é o que eu digo. A racionalização que eu falo, óbvio, não tem como hoje Não faria sentido. a mente humana conceber e estruturar essa ideia, porque a gente não consegue replicá-la, né? Não tem condições. Mas, pela palavra, a gente crê na palavra, a gente entende a palavra e a gente, praticando ela, a gente vê, poxa, eu tenho contato com o Pai, eu tenho contato com o Filho e eu tenho contato com o Espírito Santo. Mediante o meu estudo da palavra, eu vejo a ação do Pai, a ação do Filho, como a gente já gravou aqui, já explicou. Mas eu acho interessante como muitas coisas que o evangélico, o crente, o protestante, ele deixa de saber porque ele se satisfaz com uma interação rasa e esporádica com a palavra e o estudo dela. Pastor, o senhor foi até mais profundo, porque assim, tem gente que se satisfaz com o que dizem da palavra. Né? Sim. A grande maioria Sim, hoje, sim. eu acredito que, sim, as suas doutrinas estão fundamentadas no que eles escutam de outros. Sim. E não aquilo que realmente ele buscou, ele O que aprendeu, é engraçado, ele leu. né, rapaz? Porque, por exemplo, se a pessoa já sabe disso, que ela não vai estudar, ela devia escolher com um pouco mais de critério quem ela vai seguir, né? Mas ainda assim há uma falta de critério, uma falta de A verdade, noção de vontade, rapaz. a verdade é que não é nem tipo assim, alguém. Nossa, eu vou seguir esse cara porque, né? O que a vou pessoa receber fala, algo mas bom. é uma coxa de retalho do que várias pessoas falam. Então pega um pedaço dali, um pedaço daqui, um É pedaço só o ali, que me convém. junta e se faz ali um arcabouço teórico. Que, na de verdade, no ouvido, final das de contas, eu só ouvido. quero que alguém ratifique aquilo O que, que eu faço. Aquilo que É. eu quero A minha fazer forma de mesmo. vida. É. Voltando para os 4 pontos, que nós paramos no segundo. O terceiro é a ortodoxia, que é uma doutrina reta que tem como base a cristologia e a trindade.
Porque na época também houveram outros teólogos que discutiram esses assuntos, mas eles foram considerados hereges porque não consideraram Jesus como Deus. encarnado, Como Deus, ou sim. Jesus como Deus. Então a necessidade é que ele tivesse essa ortodoxia, essa espinha dorsal da doutrina, né? Essas bases da doutrina. Que é o que o C.S. Lewis ele fala que é entrar na casa, né? Logo no comecinho ali do cristianismo puro e simples, ele fala assim, é o entrar na casa. Quem é cristão? Então, é quem está... Quem tá dentro. Se você entrou na casa, você é cristão. A partir daí, existem pontos doutrinários, questões doutrinários, litúrgicos que a gente pode divergir, mas todo mundo compra Tem que crer ali... pelo A espinha menos, dorsal tem que compra estar a mesma estruturada. ideia, que É. depois, num episódio específico, a gente pode falar sobre o credo. A gente até falou dos princípios elementares, a É, gente até abordou A bastante gente coisa vai sobre abordou chegar isso. lá, isso, né, verdade. como a gente faz a divisão patrística, né? Pré-nicéia, né? Pré-niceno, niceno e pós-niceno. Pós-niceno. São os 3 períodos da patrística. Provavelmente a gente vai falar alguma coisa disso Sim. aí nos episódios que virão à Esses frente. pontos aí, É. o cisma, né? O ponto central do cisma, a questão filioque. E o quarto ponto, a quarta marca dos pais da igreja é a aceitação da igreja, né? Homens que fossem reconhecidos por sua contribuição tanto na teologia, quanto espiritualidade, quanto forma de vida, santidade, essa coisa toda. Então eles tinham que ser ratificados pela comunidade, né? Pela igreja. Ah, não era ninguém me julgue, não? Só Deus Ninguém- pode me só julgar. Só Deus pode me julgar. É engraçado, cara. A gente diverge demais de onde a gente veio, né, cara? Aí, pensar de onde a gente veio e aonde a gente tá parando. Eu tava falando isso com o Rashid Pra onde a hoje. gente tá indo? E pra onde a gente tá Eu indo? tava pensando sobre isso hoje. Como é que a gente tem... E eu não tô querendo falar só sobre quem tá ouvindo. Tô falando até de nós mesmos, assim. Isso tem que colocar um temor no nosso coração, cara. Isso tem que colocar fogo no nosso coração, fogo na nossa oração. Porque a gente vê caras que dedicaram vidas inteiras a responder algumas perguntas e a gente às vezes quer saber de tudo e não sabe de nada. A gente quer ter vidas rasas e resultados profundos, momentos esporádicos e legados eternos, cara. Não funciona. Caramba. Não funciona. Então, assim, esses homens que estão sendo falados até hoje não foram homens que andaram com Jesus físico, não foram homens que... Eles já foram homens que receberam a revelação de outros homens. Assim Exato. como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi, isso também vos entreguei. Cadê o que a gente está recebendo hoje e o que a gente está entregando hoje? Entende? Eu escuto isso hoje, eu penso, caramba, eu ficaria com medo se hoje a igreja tivesse que aprovar ou bonificar alguém. Porque o que me passa na cabeça imediatamente numa leitura dessa era Instagram. Quem tem muito seguidor está aprovado, Bem. está ratificado. Quem não tem muito seguidor não está ratificado. Aquela Isso- famosa não, isso voz é do impressionante. povo é A voz do povo é a voz de Deus. Isso aí é impressionante. Não, O tanto de gente falando borracha, Oh. mas a pessoa tem 5 milhões de seguidores. Ele deve ser relevante. 10 pra milhões de alguma coisa, seguidores. Então, com certeza, ele tá falando algo. Alguma coisa. Se viralizou, Como não? tá É. certo. É. O, Exatamente. o que é bonito nisso é que todos eles estavam extremamente envolvidos com a vida da igreja. Isso é uma coisa que a gente estava Vida conversando da antes, igreja, né? é. O Então, cara assim, não era um cara não. que ele vinha, usava a igreja e ia embora, né? Embora. Aqui ele fala, eles trabalhavam para a igreja, dentro era um pai da adotivo. igreja, É. preocupados Chegou com a igreja. Então, assim, eles estavam querendo, cara, a gente precisa manter esse negócio, fazer esse negócio crescer e desenvolver e cuidar dos que estão dentro e buscar os que estão fora. Então, o objetivo deles, cara, era central. Era... Manter Então, puro o nesse que é negócio, puro, né? "Ai, a gente não pode ter instituição, não pode ter... Cara, não é por aí. Não é por aí. A gente tem que cuidar da instituição e tem que cuidar da igreja, a gente tem que fortalecer, tem que solidificar a igreja, tem que enraizar a doutrina e tá envolvido com isso, tá envolvido com esse processo. E isso vai totalmente contra o que a gente vê hoje, uma onda, né, de ser desigrejado, né? O importante é amar. O importante é amar, não precisa nada disso. Quando a gente vê quem iniciou lá atrás, os pais da igreja eram pessoas que estavam centradas na igreja. Né? E hoje- nem obrigava as pessoas a seguirem. Falou assim, olha, se você... Uhum. Na verdade é o oposto, né? O leque ali, a porta ela não estava abrindo. A porta ela estava estreitando. E ele sempre estreitando ela, né? É sempre estreitando a porta, dizendo assim, olha, é o seguinte, se você quiser seguir isso aqui, você vai ter que seguir isso desse jeito, acreditar assim, vai ter que ter uma vida reta dessa forma, vai ter que abrir mão dos deuses do passado, vai ter que abrir mão de adoração a outros deuses, vai ter que ter essa vida dessa forma.
Topa. Cara, e velho, hoje, é não, tão engraçado e hoje o isso, que a meu gente vê Deus. é que A gente essa quer abrir a porta, né? tá só se alargando. A gente não, Deus Isso me não. A gente Como não, discipulado, a gente está estudando o livro de Juízes. Cara, é repetindo até hoje a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Até hoje a idolatria, ela reina, cara. Uhum. E o pedido do Senhor é a mesma coisa. Removam os ídolos. Uhum. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Esses caras estavam fazendo o quê? Ó, presta atenção. Ele tem um alvo. Se você não obedecer isso, se você não viver isso, isso aqui você vai viajar, você está fora. Você está fora. Então eu penso que hoje a gente aceita muita coisa, cara. Aceita Sim. muita coisa. Eu não estou dizendo que nós temos que ser exclusivistas, né? Exclusivistas? Depende do que você quer falar. Sectaristas. Poxa, caramba. Não, mas, cara, a gente tem que ter um princípio, um padrão. A gente tem que ter Ó, isso aqui, daqui pra cá, mano, é igual Moisés. Vem pra cá quem vai viver, quem vem pra cá quem não quer, ué. Quem quiser viver a realidade do chamado, do propósito de Deus, é pra cá. Quem não quiser, é pra lá. Então hoje eu penso assim, a patrística acontece com muita seriedade. A gente vai falar no futuro sobre outros pais da igreja, sobre como eles foram. A gente vai falar sobre Agostinho de Hipona, que não nasceu em Hipona. Nós vamos falar... Bispo de Hipona, né? Bispo de Hipona. A gente vai falar sobre ele que até tomar a decisão, ele passou por muito problema, por muita coisa. Então, assim, hoje eu acho que a decisão é tomada de forma muito light, muito leve, muito tranquila. Beleza. Até ouvi um pastor esses dias dizendo, meu alvo não é fazer as pessoas amarem a Deus. Meu alvo é fazer com que elas entendam que Deus ama elas. Eita. Tá bom? Beleza. Ok. Cada um com seu... Mas a pergunta é, o que esse amor a Deus promove, cara? Porque a gente vê a história da igreja, a gente vê o começo disso aqui, é os caras dedicando uma vida inteira. Uhum. É os caras abrindo mão de tudo, é os caras desistindo de qualquer outra coisa. É Deus falando com Gideão, ei, eu tô com você, vai lá e enfrenta tudo. Se o senhor fizer um paralelo, a igreja, essa igreja antiga, ela se relaciona muito com esse período de Juízes. Né? Enquanto eu estou falando, eu estou pensando nisso. Porque enquanto o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida e dentro dessa Terra Prometida ela foi inundada por uma série de outras culturas, uma série de outros deuses, uma série de outros costumes, a igreja antiga ela crescia da mesma forma, dentro de uma cultura completamente diferente, adorando deuses completamente diferentes, com uma filosofia completamente diferente, e aí você tem uma questão judaica que queria fazer o cristianismo ser de uma forma, Sim. a parte grega que queria transformar com toda a sua filosofia e todos os seus entendimentos, querendo trazer isso para o cristianismo de uma forma errada também, como a gente vai... Miscigenado. miscigenando com uma... Qual é a palavra? Sincretismo. Um sincretismo, causando um sincretismo ali. Depois esse sincretismo ele vai se consolidar com Roma, quando Roma ali toma o Abraça poder, isso, abraça aquilo de uma forma maior, aí você começa... Já política, já com outros Já- objetivos, outros interesses, interesses completamente escusos, que não era o de pregar o evangelho, nem expandir nem o de reino de Deus. proteger, de E guardá-lo, de nem expandir o mantê-lo. reino de Deus na terra. Na verdade, era expandir o império utilizando como uma máscara o A cristianismo. E aí depois a gente vê que começa movimentos como o movimento monástico, que fala assim, ó, se vocês querem viver essa bandalheira aí, vivam o que vocês quiserem, que a gente vai Nós vamos viver se separar, recluso aqui. né? Que O também não é a resposta. O que também não era a resposta. Por isso que a gente não pode dizer que essas pessoas que vieram são pessoas perfeitas. Porque algumas dessas escolhas foram escolhas erradas. Mas ainda assim, dentro dessas escolhas erradas, Deus pôde utilizar aquilo como forma de bênção para poder resguardar parte da doutrina até que chegássemos aqui onde nós estamos. É isso aí. Olha, hoje nós vamos encerrar nosso episódio. Mas Faz muito rápido, inclusive. tem mais. Olha... Você vai assistir o próximo para nós podermos dar sequência a este conteúdo. Então, você que gostou, deixa seu like, deixa sua curtida, escreve aí um comentário o que mais te surpreendeu nesse episódio, o que você não sabia que você aprendeu hoje, e também eu vou pedir para que você possa compartilhar com alguém, marca um amigo, compartilha com alguém, porque com certeza esse conteúdo vai abençoar muitas vidas. Olha, que Deus te abençoe e a gente se vê No próximo episódio. no próximo episódio. Até mais. Fica com Deus. Até mais.